A comunicação entre diferentes sistemas do governo, como o cruzamento de dados fiscais e de propriedade, por exemplo, depende de um conjunto de regras. Esse conjunto é o IPING, os padrões de interoperabilidade do governo eletrônico. Nesta análise, vamos detalhar o que são e como eles estruturam essa comunicação no setor público brasileiro. O universo do governo eletrônico é repleto de siglas e termos técnicos que podem parecer complexos à primeira vista. Por isso, é fundamental decifrar esses padrões para entender como toda essa engrenagem funciona. O objetivo aqui é justamente organizar esse conhecimento, tornando-o mais claro e acessível, já que é um tema de grande importância. A nossa estrutura vai ser a seguinte. Primeiro, a gente começa falando sobre a necessidade de uma linguagem comum para o governo. Depois, vamos diferenciar o que é mapear de executar processos. Na sequência, a gente entra na troca de dados especializados e logo depois na comunicação dos web services. E para fechar, um resumo com os conceitos essenciais. Então, para começar, a interoperabilidade pode ser entendida como a capacidade de diferentes sistemas conversarem. Se cada sistema falasse um idioma diferente, a comunicação seria impossível, certo? O IPING, então, atua como um padrão, um conjunto de regras que garante que todos os sistemas do governo falem a mesma língua. Assim, eles conseguem trocar informações de forma segura e eficiente. Certo. Agora que a gente já estabeleceu que os sistemas precisam falar a mesma língua, como é que as tarefas e as conversas entre eles são organizadas? Bem, no campo da gestão de processos, existe uma distinção que é fundamental. Uma coisa é você desenhar, planejar o fluxo de trabalho. Outra, bem diferente, é fazer esse fluxo acontecer de forma automatizada. O IPING define padrões e ferramentas específicas para cada uma dessas etapas e entender essa separação é um ponto-chave. Funciona mais ou menos assim. Pense no BPMN como se fosse a planta baixa de uma construção. É o desenho, o modelo visual que mostra cada etapa de um processo de negócio. Quem faz o quê, em que ordem, quais são os pontos de decisão. Já o BPL, o BPL seria a equipe de construção com as máquinas. Ele pega essa planta e executa a obra, ou seja, ele automatiza as tarefas no sistema. Então, para simplificar, um modela, o outro executa. São complementares, mas com funções bem distintas. E aqui tem um detalhe importante para não haver confusão. O M em BPMN, que é Business Process Modeling Notation, vem de modelagem, é a notação para desenhar o processo. Já o E em BPL, que é Business Process Execution Language, vem de execução. É a linguagem que faz o processo rodar. O IPING, inclusive, especifica as versões a serem utilizadas, a 1.2 para o BPMN e a 1.1 para o BPL. Ok, a gente já entendeu como os processos são desenhados com o BPMN e executados com o BPL. Mas e a informação que corre dentro desses processos? O governo trabalha com tipos de dados muito específicos e eles precisam seguir um formato padrão para que todos os sistemas entendam a mesma coisa, seja uma informação financeira, um dado jurídico ou um mapa. Quando se trata de dados financeiros, o padrão definido é o XVRL. Ele é, na prática, uma especialização do XML, focada em relatórios de negócios e contabilidade. Isso é fundamental, por exemplo, quando o município precisa enviar seus relatórios de gastos com saúde ou educação para o Tesouro Nacional. O uso do XVRL garante que esses dados cheguem sempre no mesmo formato, o que facilita e agiliza a análise. E para garantir que um termo como nota de pagamento tenha exatamente o mesmo significado em todos os sistemas do governo, existe o modelo global de dados. Ele funciona como um grande dicionário de semântica. Ele define o que cada conceito significa, evitando ambiguidades. Assim, um sistema não vai chamar algo de ordem bancária, enquanto o outro chama de transferência de recursos, garantindo a consistência da informação. E essa padronização não se limita aos dados financeiros. O IPING também estabelece padrões para a troca de informações jurídicas, como o andamento de processos, e também para informações georreferenciadas, como mapas e dados de localização. Tudo bem, já vimos como os processos funcionam e como os dados são padronizados. Mas como é que um sistema, na prática, se comunica com o outro pela internet para trocar essas informações? É aí que entra a tecnologia de web services. Eles são um mecanismo que permite essa comunicação automatizada. E, claro, o IPING também define um conjunto de padrões para organizar essa interação. Para a gente entender essa dinâmica, uma boa analogia é pensar em um aplicativo de delivery. O WSDL, por exemplo, é como o cardápio do restaurante. Ele descreve exatamente o que aquele serviço oferece. A mensagem do pedido, o que foi pedido e como, segue um formato específico, que seria o SOAP. O meio de transporte que leva esse pedido até o restaurante é o protocolo HTTP. E como o restaurante foi encontrado? Através do UDDI, que funciona como um grande catálogo de serviços disponíveis.
Bem, vimos bastante coisa até aqui. Então, para consolidar todo esse conhecimento, vamos fazer um resumo rápido dos conceitos mais importantes, aqueles pontos-chave que realmente precisam ficar claros. Vamos recapitular então. O ponto principal é a distinção entre BPMN, que é para modelar processos, e BPL, que é para executar esses processos. Para dados financeiros, o padrão é o XBRL. E no mundo dos web services, o WSDL é o que define o serviço, o contrato. Já o SOAP é o protocolo da mensagem, que normalmente trafega sobre o HTTP. Ter esses conceitos bem definidos é a base para entender a interoperabilidade no governo digital. A tecnologia está sempre evoluindo, e é natural que os padrões de interoperabilidade também evoluam para incorporar novas tecnologias, como inteligência artificial ou blockchain. O desafio contínuo será adaptar e criar os novos padrões necessários para o governo digital do futuro. Se este conteúdo foi útil, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.